Josué capítulo 8, verso 30, vai dizer assim: então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés tinha ordenado, né? Um altar de pedras lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. E lá eles ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. Quero inicialmente falar duas coisas aqui interessantes. Monte Ebal é próximo ao Monte Gerizim. Monte Ebal é onde se pronuncia as bênçãos. Monte Gerizim, onde se pronuncia as maldições. Por ordem do Senhor a Moisés, eles estavam entre esses montes, Ebal e Gerizim. Eu quero que vocês compreendam isso. Onde fica isso? Fica em Siquém. Siquém, que quer dizer ombros. No seu Google Maps você vai encontrar a cidade de Nablus. Nablus é Siquém. No Novo Testamento você vai encontrar Jesus falando com uma mulher na beira de um poço, em Sicar, no mesmo local, tá bom? Então, aqui diz que eles fizeram nesse altar, que foi construído no Monte Ebal, foi oferecido holocausto e sacrifício de comunhão. Holocausto é aquele sacrifício que ninguém prova de pedaço nenhum do animal que foi oferecido. É totalmente queimado ao Senhor. Holocausto, ninguém participa senão o Senhor. Oferta pacífica, ou oferta de paz, ou oferta de comunhão, como aqui está escrito, é a oferta em que a família vai diante do Senhor, né, mediante o sacrifício feito por um sacerdote. O sacerdote pega uma parte daquele animal, move diante do Senhor e tal. Depois a família come outra parte diante do Senhor, como se o Senhor Deus estivesse participando daquela refeição com eles. Tá certo? Isso é uma oferta de comunhão, não é comunhão com os irmãos, não, é comunhão com o Senhor. É uma renovação de votos, é como se a família chamasse literalmente o Senhor para degustar ali o cordeiro com eles, o animal do sacrifício com eles. Aí tem uma parte aqui no versículo 32 de Josué capítulo 8, que ninguém entende muito bem. Essa versão diz aqui que ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras da lei que Moisés havia escrito. Eu acho que não é bem copiou, a outra versão diz que leu, né? O texto vai seguir dizendo que ele leu toda a lei de Moisés e o povo ficou o dia inteiro ali ouvindo, né, o Josué falar das leis do Senhor, tá certo? E aí no versículo ainda 33 vai dizer que metade do povo estava de pé de frente do Monte Gerizim, a outra metade de frente do Monte Ebal, tudo conforme Moisés tinha ordenado. E aí Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Está lá em Deuteronômio 28, para quem quiser ver, é um dos lugares, né? Levítico 26 também. Então não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que para a Assembleia que não tivesse sido lido por Josué. E isso não foi só para os homens não. Quando fala Assembleia, a pessoa pensa, os homens. Não, aqui mulheres, crianças e até estrangeiros que moravam com eles ficaram ali ouvindo as palavras de bênção e de maldição. É aqui o momento em que o Senhor propõe para vocês duas coisas: a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a bênção para que vocês possam viver, né? É o conselho que o Senhor dá. E então, é isso aí. É um assunto totalmente diferente de salvação. No Velho Testamento, a palavra salvação aparece muitas vezes, mas o contexto de palavra salvação geralmente está ligado a livramento temporal. Não se fala muito em vida após morte ou vida eterna no Velho Testamento, não. Isso é assunto para o Novo Testamento, ok? Bom, aí depois que eles passaram ali por Sicar, né, no Monte Ebal e Gerizim, logo depois eles retornaram para o acampamento que era em Gilgal, certo? O que acontece é que lá eles, no acampamento, lá em Josué capítulo 9, vai dizer que os reis que estavam da parte de cima da montanha, né, a região montanhosa da Judéia, os reis que estavam lá na região montanhosa, que fala em Cefelá, até o litoral do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, toda aquela extensão da terra de Israel, todos os reis souberam daquilo que eles fizeram, né? Então, até o Líbano, todos os reis, ficou notório, certo? Então, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Jebuseus eram os que habitavam em Jerusalém, tá bom? E aqui não fala dos gigazeus, mais uma vez. Talvez você possa pensar, não, os gigazeus não foram aqueles que foram derrotados na parte leste do Rio Jordão? Não, lá eram os amorreus. Você pode voltar na história aí, ou volte os vídeos, você vai observar que o Og era amorreu, tá bom? Tá certo? Eu quero que vocês compreendam também outras coisas que aconteceram aqui. Aqui está o ponto em que Israel tem um fracasso sobre outro fracasso. Eles perderam em Ai, depois eles se arrependeram, e aí o Senhor deu vitória para eles em Ai. Porém, em Josué capítulo 9, acontece aquele episódio tristíssimo, né? Os heveus, quem são os heveus? Rapaz, os heveus, eles habitam em Gibeão, né? Gibeão, né? Certo. Se você olhar em Josué 9, você vai lá no versículo 17, diz, por isso partiram de viagem 3 dias, depois chegaram à cidade dos heveus, que é Gibeon, Kéfira, poço, Berrote, poço seco, roto, né? Berrote, Kiriat Jearim. Esse Kiriat Jearim, a última cidade citada aqui, é bem pertinho de Jerusalém. E aí o que acontece é que eles acabaram fazendo aliança com essas pessoas. Depois, 3 dias depois, ou no outro dia depois, olha o versículo 14, Josué 9,14, os israelitas examinaram as provisões, a comida deles,
né, dos heveus, tá bom? Mas não consultaram o Senhor. Esse é um erro gravíssimo, um erro terrível. Às vezes a gente entra em aliança com uma pessoa pelo que a gente está vendo. Às vezes a gente entra em aliança com uma pessoa pelo que ela está falando. Nem sempre está falando a verdade, não é assim? Então, eles não consultaram o Senhor. Josué podia ter ido orar e saber de Deus o que era melhor ser feito, mas ele não orou. O povo não buscou a Deus. O que acontece? Quando eles foram atacar as cidades, né, dos heveus, depois de ter feito esse acordo com eles, olha o versículo 16, diz que 3 dias depois eles foram para a cidade que precisavam ser conquistadas. Chegaram lá, era a cidade dos heveus, a cidade dos caras com quem eles fizeram um acordo em nome do Senhor, na presença do Senhor. Eles eram vizinhos, né? E aí o que acontece no versículo 18, diz que eles não atacaram porque os líderes da comunidade tinham feito esse juramento em nome do Senhor, tinham feito essa aliança em nome do Senhor. E aí toda a comunidade queixou-se contra os líderes, né? E por causa desse juramento. E aí o resultado foi o seguinte: nós não vamos destruir eles. Eles serão escravos, carregadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. E leia o texto inteiro que você vai ver Josué dizendo que eles vão ser carregadores de água para a casa do Senhor. Ora, meu amigo, é um erro puxando o outro. Ora, vai descendo. Olha, você pega um carro sem freio, vai descendo na ladeira desse jeito, tá bom? O primeiro erro foi não ter buscado a Deus. Aí entra em aliança sem a aprovação do Senhor. E o Senhor, preste atenção, Deus nunca vai pular na sua frente para dizer: não faça isso não, que vai acabar mal. Não, ele nunca vai fazer isso não. Se ele fosse de fazer isso, ele teria pulado na frente do Adão, teria dado-lhe um pé da Robin na orelha do Adão e tinha dito: eu não falei que não é para comer dessa árvore aí, animal, né? Se Deus fosse de fazer isso, ele teria impedido o pecado de entrar. Queridos, Deus não é do tipo de Deus fazer isso não. Então, o dever meu e seu é, antes de fazer qualquer aliança ou qualquer coisa, consultar o Senhor para ver se ele aprova. Quer a bênção de Deus? Então cuidado com quem você faz aliança. Não faça aliança, não se meta em julgo desigual, não se meta em aliança com pessoas que servem a outros deuses. Não se meta em aliança que Deus não aprova, porque a bênção dele vai, evaporar. E você não vai usufruir da bênção do Senhor, porque ele não vai estar ali. O que aconteceu foi exatamente isso aqui. Certo? Eles não puderam destruir o povo porque aquele povo dizia: não, se nós formos atacá-los agora, a ira de Deus vai se acender contra nós, né? Foi isso que aconteceu. Agora veja bem, quando ele diz que o Josué diz que eles iriam ser carregadores de água e de lenha para a casa do Senhor, aí já é mais do que grave, porque é o seguinte: o serviço da casa do Senhor era algo exclusivo da tribo de Levi. Aí os caras que são escravos, que servem a outros deuses, olha aí, rapaz, que coisa mais triste, eles vão agora fazer serviço do tabernáculo, carregar lenha e água para o tabernáculo. Está errado, está muito errado, muitíssimo. Como é que a presença de Deus poderia comparecer no meio do povo? Como é que a presença de Deus poderia comparecer lá diante da arca, ou lá no tabernáculo? E aí, capítulo 2 de Josué, Juízes, diz que o Senhor subiu a Gilgal, de Gilgal até Boquim. E aí ele foi lá, onde era o acampamento, né, deles, dos israelitas, e disse: eu jamais quebrei minha aliança com vocês, mas vocês, eu disse para vocês não fazerem acordo com o povo dessa terra. Eu disse para vocês demolirem os altares deles e acabarem com seus deuses. Mas agora vocês fizeram essa aliança aí com os adversários, com os deuses estranhos deles. Esses deuses deles vão ser armadilha para vocês. E aí o que acontece? Versículo 3 diz: agora lhes digo que não expulsarei mais da presença de vocês essas nações adversárias. Eles vão ser armadilha para vocês. O Deus dele vai ser armadilha para vocês. Aí o povo todo chorou, aí foi uma lástima, e é assim mesmo. Josué capítulo 10, logo no versículo 1, fala de Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém. Ele viu como Israel vinha tendo sucesso. Onde chegava, destruía a cidade, matava os reis. O que esse cara fez? Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fique claro, aqui muitas vezes aparece como os amorreus, mas eram sete povoados, né? 7 nações. É porque os amorreus eram os mais fortes, os que predominavam tudo. Mas em Jerusalém, por exemplo, nós sabemos pela história que quem habitava lá eram os jebuseus. O rei de Jerusalém, quando viu Israel tendo sucesso nos seus empreendimentos, ele viu aquele histórico, ele viu que o pessoal de Gibeon tinha se aliado a Israel para não serem destruídos. Então o que acontece? Ele procurou se aliar com outros 4 reis para atacar Gibeon, tá certo? Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, versículo 3 de Josué 10, diz assim, ele fez o seguinte: ele apelou para Roão, rei de Hebron, é conhecido, né? Hebron, Abraão viveu lá, Hebron, e Piram, rei de Jarmute, e Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Qual é o apelo do rei de Jerusalém? O Adoni-Zedeque. O apelo dele é o seguinte: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois Gibeon fez paz com Josué e com os israelitas. Ele disse: não, Gibeon fez paz com eles para não serem destruídos, mas então vamos nos juntar e vamos acabar com Gibeon, ou Gibeon em outra tradução. E aí eles foram atrás dos gibeonitas,
quando chegou lá, alguém, né, foi levar um recado lá para o Josué, Gibeão, para o acampamento de Gilgal. E o recado dizia o seguinte: olha, Josué, não abandone seus escravos, seus servos, não abandone, salve-nos, porque os reis aqui da área, em redor, os 5 reis, se juntaram para nos destruir. E aí o que acontece é que Josué partiu de Gilgal, com todo o seu exército, inclusive os guerreiros mais fortes, mais bem trabalhados, né, os peritos mesmo em matar, arte de guerra, matar. E aí ele foi com todo o povo para tentar livrar os gibeonitas das mãos desses 5 reis cananeus, vamos dizer assim. O que acontece é que Deus falou logo para Josué na saída, disse: não tenha medo, porque eu já os entreguei em suas mãos. E aí eles caminharam a noite inteira, gente. Sabe o que é caminhar a noite inteira? E aí os apanhou de surpresa. Diz aí no versículo 11, 10, diz que os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo aquele caminho até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, porque tem a subida e tem a descida, quando eles estavam descendo Bet-Horon para Azeca, o que aconteceu foi que Deus mandou do céu uma saraiva, uma chuva de pedra, né, granizo, e matou mais gente do que a espada dos israelitas. Aqui, mais uma vez, Deus, Yahvé, nosso Deus, ele aparece como Deus que mata, negado. A gente só fala de um Deus bonzinho, Deus é amor, mas aqui tá Deus que mata. Em guerra, ele tinha dito que ia fazer e ele estava fazendo limpa aqui geral, né? Matou mais do que o exército de Israel, com uma chuva de granizo, né? No versículo 12, onde Josué, vendo o que Deus tinha feito, né? Aí ele vai, estende a mão para o alto e diz: sol, detente em Gibeon, e lua, detente sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua deteve-se até a nação vingasse dos seus inimigos. E, ora, eram 5 reis. 5 reis contra Israel. Era 5 contra 1. Tá? Parece aquela história da época do Abraão. Só que lá no Abraão eram 5 reis contra 4. Aqui não. 5 reis contra 1. Um povo. Que o sol se deteve no meio do céu por quase um dia inteiro, sem se pôr. No meio do céu é quando o sol está meio-dia, gente. Está no meio do céu. E ele ficou quase um dia sem se pôr. Ele se deteve. Ele parou ali pelo espaço de quase um dia. Aí diz que nunca houve antes, nem depois houve, um dia como aquele que o Senhor atendeu a um homem. E sem dúvida o Senhor estava pelejando por Israel. E aí o que acontece é que os 5 reis fugiram, se esconderam em uma caverna, na localidade chamada Maquedá, né? Aí alguém disse: ei, Josué, os 5 reis estão todos escondidinhos lá, dentro da caverna lá, em Maquedá. Aí Josué disse: não pare de seguir, não pare de perseguir, não pare de matar não, a gente tem que limpar, tem que matar tudo. Não deixe esse pessoal que está fugindo, não deixe eles chegarem na cidade não. Tem que perseguir e matar antes de voltarem para as cidades deles. Quanto aos reis que estão na caverna, vocês rolem pedras grandes e fechem a saída da caverna e deixem alguns lá de vigia. Pronto, foi dito e feito. Eles correram, fizeram isso, fecharam lá a caverna e foram atrás dos inimigos e se vingaram dos inimigos, né? Mataram os inimigos. Diz o texto, se você for ler todinho, só alguns fugiram. 5 reis, era muita gente, né? Alguns fugiram e se alojaram em suas próprias cidades. Porém, os reis, não teve como não. Depois que eles cessaram de perseguir, do 22 logo ele diz assim: abram a entrada da caverna, onde estão aqueles 5 reis, tragam eles aqui fora aqui para mim. Aí levaram eles lá para Josué. Josué chama os comandantes, gente. Venham cá, meus comandantes. Coloque o pé sobre o pescoço desses reis aqui. Não tenham medo, pode colocar o pé, coloca o pé. Aí colocaram o pé lá no pescoço dos reis. E aí, o que acontece é que Josué vai dizer assim: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos, pois é isso mesmo que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou eles, todos os 5, né? E pendurou eles numa árvore, onde ficaram até a tarde. Depois, no pôr do sol, tirou o corpo deles, colocou lá na caverna e fechou a entrada da caverna. A caverna virou sepulcro. O lugar da escapatória deles, o esconderijo deles, virou o sepulcro deles. 5 reis foram mortos e foram sepultados nessa caverna em Maquedá. Agora, o que eu quero concluir aqui para você. A Bíblia fala que a gente deve consolar os irmãos com o mesmo consolo com o qual temos sido consolados por Deus. Existe uma fase em que nós precisamos ser amparados por Deus, uma fase em que nós precisamos ser consolados, ser edificados, ser transformados pelo poder e a presença de Deus. E aí a outra fase que muita gente não quer chegar, é essa fase em que a gente vai passar adiante o consolo, vai passar adiante aquilo que a gente recebeu. Josué, no início do chamado dele, foi o que o Senhor mais falou com ele: seja forte e corajoso, não temas, não se atemorize, eu sou seu Deus, estou contigo, não vou te desamparar, não desanime. Então, agora Josué está animando os comandantes dele, dizendo: olha, não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos.